Aí eu senti que puxa aqui, que puxa lá atrás, que vai puxando tudo até chegar no meu ombro, né? E hoje meu ombro realmente ele estava doloridinho, né? Por causa do esforço que eu fiz essa semana de atender um monte de gente. E aí a gente tem técnicas e mais técnicas de desbloqueio para que as coisas funcionem bem, né? Isso aí, deixa eu ver. Isso aí. Todo mundo tá me ouvindo direitinho? E Sim. aí, que bom. E aí, por exemplo, eu fiz isso aqui no meu pescoço. Eu senti que tá doendo essa partezinha aqui de trás, né? Que veio parar aqui a dor. E aí eu sei que o trajeto muscular ou facial, né? Tá vindo aqui, né? E aí eu vou em cima do pontinho que tá doendo e ó, pressiono. Não é a ponta do dedo não, tá? Eu vou pressionar com essa paredezinha do dedo aqui para me ganhar um pouco mais de como é que eu posso dizer? Uma pressão menos agressiva, digamos assim. E aí eu pressiono. Que aí vai dar um desconfortozinho, respiro, ó, solto o ar. E aí eu já organizo e fico com aquela área liberada. Né? Isso são coisas que a gente vai aprendendo de pouco a pouco nas literaturas. E aí o Kahneman ele é muito junto a isso, às cadeias musculares, aos pontos de gatilho, à fáscia. Todo mundo sabe o que é isso, fáscia, que eu estou falando aqui um monte de vezes agora que eu me toquei, que eu não expliquei o que era, né? Eu sei. Não entendi? Isso é um sim? É um não? Sim. Sim? E aí, a gente tem esses processos. Então, quanto mais a gente futuca, mais a gente fica esperto com a coisa, né? E aí você vai aprendendo a lidar com isso, que é isso responde lá a primeira pergunta que a Penny fez, né? A gente causa muitas coisas no corpo da gente, mas o contrário também é verdade, né? Às vezes o corpo causa isso por causa de uma emoção e às vezes a vida causa isso na gente, né? E o Kahneman ele vai colocar uma frase que eu acho linda, assim, né? Que a vida ela é afetada pelo amor e pela agressão, né? E é isso que a gente é. A gente é uma mistura de amor e agressão e a gente tem que decidir para onde que a gente vai ao longo do nosso desenvolvimento. Eu vou cair mais pelo afeto positivo ou mais pelo afeto negativo? Eu vou aceitar a agressão que estão me dando, eu vou reagir. Eu vou aceitar o amor que estão me dando, eu vou reagir. O que eu faço com o quê? Né? E aí que está uma coisa muito bacana da gente pensar. Por exemplo, o colapsado, ele é desnutrido. Ele tem aquela aparência de que não tem muita carne, não tem muito corpo. E aí quando a gente vai lá no Jung para pensar sobre as coisas, o corpo, ele representa literalmente o amor materno, né? Ele representa aí a nossa conexão com a mãe, a conexão com aquilo que é feminino, com aquilo que é afetuoso, emocional. E aí, se o colapsado não tem muito corpo, né, falta ele essas características. E aí o inchado, por exemplo, ele pode ter sido engolido pelo amor dessa mãe ou desse pai ou dessa figura que criou ele, né? E aí, opa, sim. E aí, por exemplo, esse corpo que está inchadinho ali, ele está imbuído de muito amor, né? Ele foi engolido demais por essas pessoas que o amavam e ele cria esse corpo para ele ganhar uma defesa, para ele ganhar um espaço entre o mundo e ele, digamos assim. A explicação é bem fajuta, tá? Mas é para ficar mais fácil de entender do que eu falar, não, porque né, se a gente pegar aqui o mecanismo de defesa, por exemplo, recalque, aquele, senão vai ficar bem freudiano. E aí a gente vai tendo esses Eu queria levantar processos. uma E aí, questão. Eu queria levantar uma questão que você colocou, que você trouxe assim sim, nessas figuras, que elas se parecem bastante assim com o real, né? Porque às vezes a gente vê o desenho e a gente acha, será que é desse jeito mesmo? É só, mas uhum, eu queria levantar uma questão aqui para vocês observarem, que é o rosto. Eu vou trazer uhum. O rosto um ele é pouco bem mais ligado. próximo. Isso. Reparem, por favor, na expressão facial dessas figuras, né? Para além do corpo, existe uma expressão facial. Agora eu Mas a tô gente, rindo, tá? Porque
Por Que quê? é isso mesmo. Aí eu falando que eu sou rígido, aí eu parei, você colocou a cara do rígido, aí eu olhei, ai meu Deus, a minha cara. Cara de paisagem de distanciamento, né? Cara de Percebe? blazer total. Ó, Cara de quê? total. Blazer. Não A cara entendi. de blazer. Blazer, tipo, ok. Ah, Tipo, desfazendo, né? É uma cara de é, distanciamento mesmo, uhum. né? Tipo, De tanto que a gente tá que é rígido, acontecendo a aí nossa fora, nada defesa comigo. a defesa da gente é essa. Não é comigo mesmo. Pô, querida, quem tá perdendo é você. A gente costuma abandonar Adoro. antes de ser abandonado, né? Porque pra gente ser abandonado é muito sofrido. E aí a gente não dá conta de deixar ninguém se aproximar muito. É aquela coisa assim, não, eu sei que eu amo fulano, mas eu não sinto nada, assim. Eu sei que eu amo. Aqui eu sei que eu amo, mas eu não tô sentindo nada. Porque a gente enrijece tantas vezes porque a gente não dá conta de sentir. Aí, tipo, ai, fulano tá um pouco triste. Aí você tá lá, não, entendi, com certeza. Uhum. E a pessoa, nossa, mas eu acabei de falar que eu apanhei de... Uhum. Não entendi. Você Não, tô super trazendo, parecido. você fazendo, trazendo, correlacionando a parte interna do rígido, a gente consegue até ter uma peninha, assim, sabe? Ter Sim. uma dosinha dele, mas pela cara dele, ele não Aham. merece. Mas é, porque a defesa psicológica dele é essa, de mostrar que ele é autossuficiente. Porque pensa É assim, o verdade. rígido, ele é uma criança que foi o tempo inteiro testada, né? Ou você mostra que você criança, pensa você como uma criança, tem que provar para o seu pai e para sua mãe que você merece ser amado, porque o pai não dá amor e que a mãe não dá amor o suficiente. E aí ele vai crescendo com essa dúvida de, meu Deus, se eu mostrar que eu tenho muito afeto, as pessoas vão montar em cima de mim, então eu viro um monstro que engole outras pessoas para não dar conta de sofrer. Ou pode ser o Deu para contrário também, no ou sentido de pode ser o contrário também. ter tentado muito, né? Ter É tentado isso. muito e à medida do ambiente não aceitou, ele teve que se enrijecer, Sim. né? E isso Por conta vira o da rígido para dar com conta o de estar caráter nesse interno, ambiente. isso. E aí ele vira o rígido com o caráter interno inchado. Eu tenho Esse sou essa eu. nomenclatura, eu Eu tenho essa também mistura. sou eu. Esse sou eu também, Bem-vinda, Felipe. ok, bem-vinda, eu também. Seja bem-vinda ao grupo. Porque o que É, acontece? Eu sou rígido, mas eu tenho uma estrutura inchada, de tanto que eu parei de fazer atividade física agora, com a pandemia, estou dando poucas aulas, aí o caráter interno está aparecendo, olha. Eu ganhei 11 quilos aqui, fácil, 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 eu também, né? estou com as bochechas Jeitinho. explodindo. E é uma gracinha, porque aí Eu as me pessoas corre... acham a gente mais simpático. É, então, sem ruga, as rugas esticaram. Não, isso daqui, olha isso, gente. Olha isso. Tô ótimo. Aquele. E é por aí que vai. Então a gente tem e muita coisa para pensar nesse sentido. Fale. nessa figura aqui, quando eu reconheço, quando eu falo assim, nossa, encontrei a minha mãe. O que caracterizou muito nela foi esse quadril muito bem delineado, né, que eu Uhum. percebi aqui. Esse desenho desse quadril, gente, essa barriguinha aqui, e esse desenho desse quadril é muito característico, Sim, né? é sempre, é muito vívido o desenho. Esses ombros caídos. Então, assim, às vezes a gente, é só um desenho meio caricaturístico. Não é. Não, não é não. Esse livro do Kellerman é a principal obra dele, né? É a Anatomia Emocional, que até tem umas pessoas brasileiras aí vendendo curso, tá, gente? De anatomia emocional, como se eles tivessem descoberto, né, a cura de todos os problemas da pessoa. E fiquei horrorizado com algumas coisas que eu vi, que o pessoal nem deu o nome do Kellerman e tá usando a obra na cara dura, assim. Né? É super triste, mas é bom que as pessoas vão conhecendo, pelo menos, que tem uma possibilidade de mudança real na vida. E é bem legal isso do desenho, que ele é bem vívido mesmo, assim, para dar essa impressão de que a coisa funciona daquela forma. Né? Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela tem esse quadril, essa barriga, né? A parte do diafragma para baixo é toda colapsada e a parte do diafragma para cima é toda rígida.
né? E aí eu já sei que ela tem duas defesas psicológicas grandes ali. Ela tem dois tipos corporais naquele corpinho aqui fora, né? Então ela tem duas aqui fora e ainda tem uma lá dentro, que a gente não sabe qual é, né? E aí é muito bacana, porque ela briga, faz, acontece, mostra que ela pode produzir tudo e ela carrega o sofrimento até o momento dela estourar. Né? E quando ela estoura, ela fica ruim. Ela me liga com dor crônica nas costas, que a dor não desativa nunca. Começa tudo a acontecer na vida dela e tudo começa a dar ir por água abaixo, né? E aí você tem essas questões também, né? De como é que a gente está usando o corpo e ele pode ser dessas formas. E aí você vê o desenho certinho, né? A pessoa inchada de verdade, a barriguinha está descendo já. A pessoa colapsada, o quadril é meio sequinho, você vê o osso do quadril, você vê o corpo meio desaguando. Desaguando existe? Enfim, não sei se essa palavra existe, mas serviu, né? Ela está desabando, era essa palavra. Né? Mas pode ser desaguando, gostei disso, vou escrever sobre isso, desaguar. Porque é literalmente isso, é fluido e é para baixo, né? Ao mesmo tempo que o denso também ele vai ser fluido para baixo, né? Eles são underbound, né? Que a gente chama. A energia é muito fraca e é para baixo o tempo inteiro. Assim, o contrário também acontece, né? Que é, overbound, né? Que é o fálico, o rígido, e que é o inchado, que a estrutura é para cima, né? É bem Fala legal. um pouco de inchado pra gente, Felipe. Vamos. O inchado é aquela criança que tem duas opções na vida. Aquela mãe que pega, ai amor, nossa, você tá com fominha, a mamãe vai te dar comida, enfia na goela da criança. Tudo que tá acontecendo na vida da criança, tá chorando, mamá. Ai, Come. meu Deus. Tudo comida. Nossa, fulano tá gritando ali, vem comer, menino. Aposto que é fome. Pá. A A forma de mãe amar. é isso. A mãe utiliza, por uma questão arquetípica, que a gente vai ver na próxima aula, a comida, o alimento, ele é afeto, né? Uhum. E aí a gente começa a ter essa interferência da alimentação o tempo inteiro sendo colocada para essa criança, né? Porque é a forma que a mãe deu de mostrar para a criança que ela ama ela. E Minha aí a avó, criança... Avós são maravilhosas para fazer isso, gente. Real. Que a gente vai mudando ao longo dos anos, né? A gente pode ter uma não, estrutura e vai mudando. e é uma A avó coisa quase sempre interessante vai. que chegou a um ponto, quando eu cheguei na adolescência, eu queria aprender a cozinhar, ela não quis me ensinar. Tadinha, Garantir que você seria para sempre garantir dela. a dependência, Para reter o E é poder, né? ela isso. ter o Olha, afeto, né, para uhum, sempre. E foi uma coisa esse foi o interessante que eu melhor exemplo. percebi. É o melhor exemplo. Porque a criança que cresce junto a uma pessoa que faz isso, né? Ela é uma criança que tem um traço ali que vai gerar um traço, né? Inchado, porque a pessoa teoricamente faz isso também, ela tem um traço inchado, né? Pode ser interno, pode ser externo. E aí a gente quer fazer aquela criança viver para sempre ali como criança, aquela mãe que a filha tá com 30 anos e a mãe vira assim: "Nossa, mas essa roupinha tá tão feia. Por que você vai sair com ela para você comprar pão?" Aí você: "Mãe, eu tenho 30 anos." Não, mas está muito feio, eu só estou colocando para você. Ou seja, a mãe, ela tenta, a mãe que eu falo assim, né, a figura materna. Pode ser a mãe, pode ser o pai que faz figura materna, pode ser, sei lá, o irmão, a tia, a avó, né? A gente sabe que figura materna é quem faz esse papel de cuidar afetivamente. Uhum. Vamos resumindo, né, a obra. E aí, por exemplo, essa figura materna vai fazer isso com a pessoa, vai tentar deixar ela ali debaixo da asa dela, igual a galinha faz com os pintinhos, para essa criança não crescer. Essa criança não crescer. Para essa pessoa adulta não crescer, não se desenvolver. E ela vai ali nessa linha. E o contrário também pode acontecer no sentido de a criança, ela tá lá, pequenininha, tá comendo, por exemplo, né? Aí a mãe tá lá: "Olha, come aqui, queridinha." A criança come, aí vai derrubando comida, aí a mãe pega, dá um tabefe na criança. "Eu já falei para você mastigar direito, toda vez que eu vou te dar comida, a comida tá caindo." Aí a criança vai lá fazer cocô, não fez cocô no vaso. Daqui a pouco ela se caga inteira nas calças. Aí a mãe bate na criança, que ela tem que aprender a usar o vaso. E a criança, em teoria, né, ela vai demorar a ter o controle real dessas funções. Não é porque está com 5 anos que ela já vai saber fazer cocô no vaso. Né? Isso pode se estender até uns 7 anos por aí, ser saudável ainda.
E aí, por exemplo, a criança ela vai sofrendo maus tratos o tempo inteiro com a ideia de que eu tô te fazendo isso pro seu bem, que você precisa fazer isso direito, senão as pessoas, senão fulano, porque... E aí a criança ela fica assim, meu Deus, eu tenho que dar conta de ganhar um corpo para me situar na vida, porque a coisa não tá fácil. E aí ela vai gerando tecido adiposo. Por quê? Já entra na segunda explicação que eu dei lá na primeira explicação do inchado, né? Que é o quê? Eu tenho muito cortisol, né, rolando no meu corpo, libero pouca testosterona, e aí eu vou engordando por conta disso, né? Por conta do estresse que a vida foi me fazendo passar. Ou eu sou esse outro tipo que tem amor em excesso, e aí eu tenho que engordar, né? Engorda porque tem a questão da nutrição ali, e engorda também porque simboliza que ele está precisando de mais espaço na vida dele. Pode ser isso, né? E aí pode ser também questões ligadas a muito apego com as outras pessoas, né? Você vê que geralmente o tipo inchado, ele é tipo uma criança no sentido de a pele geralmente é mais esticada, mais bonita, né? Uma pele viçosa, quase com tipo 40 anos a pessoa está lá, plena, nada aconteceu, né? É aquela pessoa que tem uma voz mais infantilizada, é uma voz que a gente acha gostosa de ouvir, né? Aquela pessoa que sabe agradar todo mundo no ambiente, ou vai ser aquela pessoa que também sabe afastar todo mundo de alguém específico, porque o mesmo tanto que ela tem de amor, ela também tem de maldade, digamos assim, no sentido bem amplo. Então, por exemplo, nossa, você viu que fulana fez isso e isso com Beltrana? Eu achei horrível aquilo. Por quê? Porque no fundo eu acho que você está dividindo o amor que você está me dando com outra pessoa. E aí eu tento afastar essa outra pessoa. E muitas das vezes o inchado percebe maldade nas pessoas mesmo. E aí ela tenta afastar geralmente pessoas que não prestam mesmo de perto das outras pessoas, né? É muito, muito, muito legal isso, assim, quando a gente olha isso. É muito divertido. Deu para entender mais ou menos o inchado? Perfeito, perfeito. É muito Nossa, legal, A muito legal. eu tenho uma Vitória está dizendo. percepção, eu tenho muita A, percepção das pessoas. Ai, bacana. a Vitória está dizendo assim: eu sinto que sou colapsado com características de inchado. E a Sim, Maria Vi. Alice. E a Maria Alice está perguntando: o inchado tem uma moralidade alta? Nossa, Miss, eu vou te dar um diploma de psicanalista agora. Real. Vitória também. Vitória, eu já orientei o trabalho dela, então não vale porque a gente falava sobre um monte de coisa. Ela já tá meio caminho andado nos estudos. O Eu quero que perguntar sobre o acontece? denso. Vamos, deixa, eu vou explicar em aquele, por favor, vou explicar por ordem. São muitas perguntas, aquele Tá todo mundo ansioso hoje. tipo rígido, né, se achando, né, precisava estar com com a cara um pouquinho melhor, que desse jeito parece que eu tenho 3 metros de testa aqui. Ainda bem que eu tenho a franja para disfarçar. Aquele, né, não sei. A Bom, câmera me deixou textudo, mas voltando. Vitória, ela tem essa questão mesmo, só que ela tem um, um tipo rígido também ali na mistura, Vi. Porque você tem metodologia, você é organizada para fazer as coisas, você pensa bem para organizar tudo. Tem essa diferença. O tipo rígido, ele dá para a gente essa norma de fluxo, de pensamento progressivo das coisas. Tem esse ponto positivo do cérebro rígido, digamos assim. Mas aí a gente ia ter que entrar numa uma outra categoria, né? E aí vamos ficar por aí. A gente já pode estar marcando, Felipe, para poder discutir. Vamos marcar, porque Kelly manda pano para manga. E aí, qual foi a outra pergunta, Maria Alice? Sim, oralidade. Minha assistente de palco falou aqui agora a pergunta de novo. Aquele. O que acontece? O inchado, do ponto de vista psicanalítico, ele tem um bloqueio oral, né, para Freud. Ele vai ser aquela pessoa que passou mal por alguma questão, o desenvolvimento na oralidade.
Então, por isso que ele quer aproximar todo mundo, ó, da vida para a vida dele, para ele devorar essa pessoa, no sentido psicanalítico mesmo, devorar não no sentido cruel, ruim, mas no sentido de trazer a pessoa para muito próximo, porque ele quer intimidade com a pessoa. Então, ele traz essa pessoa para cá, para a vida dela, porque ela precisa se nutrir de alguma coisa que seja gostosa. E aí ela se nutre desse afeto que a pessoa dá para ela. Deu para entender mais ou menos? Quanto mais eu entendo, mais confusa eu fico. Jesus! É assim mesmo, é conteúdos novos. Porque assim, o Freud ele vai falar que a gente tem algumas etapas do desenvolvimento, né? O rígido tem questões com a fase anal, com a fase de controle, com a fase de... Porque se você vê assim, por que ele tenta o tempo inteiro afastar todo mundo dele para ele não sentir nada? Porque ele está tentando controlar a vida, para ele não sofrer. Então ele se trava ali no intestino, contrai tudo, né? Para dar conta de deixar todo mundo ali, ó, afastado dele, porque aí ele tem controle sobre a vida das pessoas. O colapsado, né? Ele tá lá numa fase esquizoide, né? Onde ele teve algum sentimento de rejeição, digamos assim, durante a gestação. É aquela criança que geralmente a mãe fala, eu não queria estar grávida, não sei o quê, maltrata. Já vi grávida até que dá soco na barriga porque não gosta do filho. É triste, assim. Né? E a criança ela já experimenta a neuroquímica ali dentro da barriga de rejeição, né? Aí ela já nasce estressada, ela já nasce fadigada por conta da química que a mãe liberou durante a gestação. E aí você tem lá uma fase de bloqueio ocular, né? Que precede a fase oral. Né? E aí você tem o inchado que tem a ligação com a fase oral, que precisa introjetar tudo, precisa trazer esse monte de coisa para a vida dele, porque ele precisa crescer, mas é muito difícil assim a gente mudar o biotipo da gente, né? Mas a gente consegue mudar o biotipo, tanto externo quanto interno. Diferente de Reich, o Kahneman acredita na transformação, né? Porque ele também é influenciado por Jung e ele vê que a coisa pode mudar, né? Eu já fui oralizado real, assim, bem magrinho, quase colapsado mesmo. Passei por uma mudança, vim lá, engordei, cheguei a pesar 103 quilos, e aí o meu caráter inchado apareceu. Depois eu emagreci e fiquei rígido no rígido, né? Que foi a melhor escolha que eu fiz para minha vida, escolher o tipo rígido. Para mim funciona bem, né? Porque cada corpo funciona bem para alguma coisa, né? Tipo, o colapsado ele é ótimo para ONG, para trabalhar em defesa de animais, porque ele realmente se importa com os bichinhos, porque ele sabe que as pessoas não prestam na cabeça dele, ele guarda o amor para os animais. Né? O inchado ele vai guardar amor para pessoas que ele ama, para pessoas que são carentes. E aí você vai tendo essas questões todas. E aí, por exemplo, o tipo denso, ele é aquela criança... Meu Deus, agora eu esqueci. É oral... Me lembra aí, Cris, aquele help psicanalítico, Oral, deu apagão. Oral. Rígido, colapso, inchado e denso. Denso vai ser Não, o quê? Na psicanálise, desenvolvimento de Freud, esqueci agora, gente. Olha o ato falho. Oral, fase oral, fase anal. Fala do inchado, fala um pouquinho mais do Ah, inchado. tá, na fase de desenvolvimento. Isso, fase Você está anal, falando da fase fase do oral. desenvolvimento, a oralidade, Isso, fase oral, fálica. oral, anal. Isso, fase E fálica, anal. ai, nossa, Isso. a outra é O verdade. denso, ele está muito ligado à fase anal, tá? Assim como o rígido também. Só que aí o que acontece com o rígido? A gente vai lá no Reich, da última aula, da penúltima, né? O fálico narcisista, que é essa estrutura rígida que o Kahneman chama, ele é uma pessoa que está meio indecisa. Ele não sabe se ele é compulsivo, que gasta muito, come muito, fala muito, Não ou se tá ele é uma vindo pessoa o seu mais som. histérica. Deixa eu ver. Eu tô ouvindo. Melhorou? Agora Oi? veio. Melhor? Isso. Por exemplo, o fálico narcisista, ele é essa pessoa que é rígida, né? Na linguagem kahnemaniana. E o fálico é aquela pessoa que não está nem entre o caráter histérico, nem entre o caráter compulsivo.
é aquela pessoa que gasta muito, que pensa muito, que faz muita coisa descontrolada, ou pode ser aquela pessoa que é muito controlada. Ou ele vai ser aquela pessoa que engole muito sapo durante o dia no trabalho, chega em casa, bate no cachorro, grita com todo mundo, né? Do ponto de vista bem escroto, assim, tô dando o exemplo limite, né? E aí o fálico, ele tá no meio termo, assim, entre a explosão e o adoecimento, digamos assim, né? E aí ele vai estar lá na fase fálica do Freud, ele vai estar mais agarrado ainda do que a própria fase anal. E aí ele vai ter essa tendência a querer mostrar que ele produz, que ele é forte, que ele é viril, digamos assim, tanto homem quanto mulher, né? E aí o denso, né, ele vai chegar lá na fase anal, literalmente vai parar ali. Ele não chega, não progride para a fase fálica, digamos assim, né? E aí o denso vai ser aquela pessoa que não tem, ele não tem, como é que eu posso dizer, muito suporte afetivo. Então, por ele não ter muito suporte afetivo, ele acaba enrijecendo todas as emoções dele. Aí, diferente da gente que é rígido e foge, ou que dá limite para a vida das pessoas, o denso vai ser aquela pessoa que vai brigar muito, vai cobrar muito, vai ser muito chato na vida de quem ele ama, porque ele aprendeu que quanto mais norma, quanto mais disciplina, quanto mais regra, quanto mais eu cobrar, quanto mais eu ficar brigando com a pessoa, mais rápido ela vai crescer e vai entender que a vida é difícil e mais eu vou poder ficar em paz se eu partir, por exemplo, se eu morrer. Hoje meu filho vai se virar bem, porque eu garanti que ele vivesse uma vida com experiências que tornaram ele um ser humano pronto para qualquer coisa. O denso, ele sofre demais, né, em relação aos afetos. E aí ele tenta enrijecer tudo que ele faz, desde a criação do filho, a vida, a convivência com os amigos, porque ele tem medo de que as pessoas sofram também. E aí é bem... Eu acho que é o mais sofrido é esse, né? Que o colapsado, ele também sofre. Ele tem uma angústia de ser rejeitado, tem uma angústia de não pertencer e de não ser amado também lá no fundo. Só que a rejeição já é uma estrutura que ele conhece, que ele lida até bem. O denso, ele não está preparado para isso, né? Ele não consegue concatenar essa ideia na cabeça dele. E aí ele tenta fazer de tudo, mesmo que gere muito sofrimento para ele manter qualquer tipo de relação que ele tem. Deu para entender mais ou menos as diferenças básicas? Ou ficou aquele, eu entendi e fiquei mais confuso ainda? Não, tá Não, dando eu gostei daquele, eu quero repetir aquela frase que a mocinha disse no início, como é que é? Entendemos o quê? Qual foi a palavra que ela usou? De assombrosamente, foi isso? Assombrosamente. Assustadoramente. É isso. Ela cabe novamente agora. O Keller, ele é muito assim. Se eu tivesse com o livro aqui, que eu esqueci lá na clínica, eu ia ler para vocês a descrição básica. Porque ele tá lá. Você se comporta assim, pensa assim, faz assim. Aí você... Ai, meu Deus. É desse jeito que eu me comporto. Você começa a ficar aqui, ó. Mandou pergunta lá que eu subi umas 2 vezes. Você consegue ler pelo chat? Que aqui eu não consigo abrir. Eu não sei onde que tá esse negócio. A pergunta que tinham enviado pode existir alguma mudança em alguma etapa da vida, de um para outro, ou só adquire características? Você respondeu essa pergunta, né? Mas se você quiser isso aí, colocar mais coisas. Sim. A gente pode sim. O Kellerman acredita em transformação. Então, né, como eu falei, eu passei por vários caráteres, né, durante a vida e padronizei no rígido, que funcionou bem. Então, o tipo que você tem, se você funcionar bem com ele, ele vai ficando, porque está funcionando. Mas se te incomoda, você pode exercitar características de outros tipos para que o corpo sofra essa mudança também, né? Por exemplo, a pessoa é colapsada, ela é toda para baixo, assim, largada. O que eu vou fazer com ela? Eu vou trabalhar a sanfona
e vou trabalhar alongamentos de coluna, de cervical, alongamentos de quadril posterior, né? Então, eu vou trabalhar para ela crescer. Quando ela chegar aqui, ela começa a trabalhar essa musculatura que vai mudar isso. Porque se ela está curvada, ela não usa musculatura antigravitacional, né? Cervical aqui, não vai estar usando trapézio, os músculos da grande dorsal, paravertebral, né? Os ilíacos, ela não vai estar usando isso. Ela vai estar usando, por exemplo, como é que é o nome desse aqui da frente? O quadríceps, ela vai estar usando os eixos de pronação do pé, né? O pé vai ficar pronadinho, vai cair para dentro, e aí gera uma tensão muito grande no quadríceps, que vai fazer o quadril retroverter, e aí vai enfraquecendo o lombar, vai enfraquecendo depois as vísceras, né? Abdômen, que vai enfraquecendo tudo, e aí vai danando tudo. Se eu ensinar ela a fazer o processo contrário, de crescer, eu vou tirar da força da vida dela, vou fazer isso manifestar, que vai fazer manifestar, por exemplo, o padrão rígido. Então, essa pessoa ela vai sair armada já. E aí que vem o baque da questão. Se a gente força a pessoa a mudar o tipo dela, a gente traz uma pessoa que não tem experiência com aquele tipo, né? Por exemplo, eu fiz terapia haitiana quando eu estava num padrão, né? Mais, como é que eu posso dizer? Mais inchado, digamos assim. Porque eu era muito bonzinho, chorava à toa, aquela coisa toda. Quando eu fiz terapia corporal, meu psicólogo ele futucou um monte de coisa e eu mudei em coisas de 2 semanas meu padrão comportamental. E depois eu fui mudando mais e mais e mais. Minha professora, olha o atalho, minha professora de psicologia corporal, no começo, a gente tinha uma relação, no final do ano, ela já estava passando raiva comigo, porque eu estava um fálico narcisista, filho da puta. Tudo eu questionava, tudo eu brigava, não aceitava mais nada, eu virei outra pessoa. E aí, no outro ano, passou quase um ano que eu fui me adequar a esse padrão. Aí eu entendi, nossa, a vida não é só brigar, a vida não é eu provar para todo mundo que eu sou bom. Existem mais coisas no meio das coisas aí, vamos relaxar. E aí essa tensão toda que eu estava aqui em cima foi soltando. E aí eu vou equilibrando o meu caráter. Ou seja, tem como mudar? Tem. Mas a gente tem que fazer um tratamento progressivo. Precisa de terapia para isso? Não. Né? Se você sabe que o tipo fálico, né, que o tipo rígido, ele tem a postura toda para cima, ok, eu vou trabalhar aqui, ó, minha postura. Senta ali 1 minutinho, que vai ser desconfortável para quem é tipo inchado. Cresce, volta, alonga, vai para um lado, volta para o outro. Faz uma aula de yoga, vai correr na praia. Coisas que vão trabalhar panturrilha, posterior de coxa, glúteo, vão te garantir uma estrutura mais rígida. E aí você vai casando esse monte de informação básica. Por isso que eu falo, né, no curso de educação física, nos cursos de dança que eu dou, que mexer na postura, mexer na respiração é mexer na personalidade. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai fazer, né? Porque senão a gente pode danar a vida de uma pessoa. Pensa você aqui, vocês são, vamos supor, todo mundo aqui é tipo inchado, eu sou rígido. E para mim o exercício X funciona bem. E aí eu faço grupo de movimento ou passo alongamento para vocês, vocês vão fazer alongamentos que vão melhorar o tipo rígido. No outro dia vocês estão lá xingando a tia de vocês que ela falou alguma coisa que vocês não gostou e vocês não sabem nem por que vocês estão com raiva, né? Mas tá por quê? Porque eu estou forçando uma mudança antes do tempo, né? Deu para entender mais ou menos? Então a gente muda, mas a gente tem que ir com calma, né? De pouquinho em pouquinho. Exercício básico para você começar pequenas mudanças. É prestar atenção como você pisa. Você está pisando mais para fora? Se vocês fizerem aí agora, né? Ficar em pé e pisar para o lado de fora, no limite de jogar o pezinho todo para fora, né, na lateralzinha toda, vocês vão ver que começa a ativar uma série de musculaturas que vão tentar fazer o joelho, ó, abrir, ficar em andeorzinho. E aí você vai crescendo todo aqui e aí isso vai reverberando lá em cima. Se você prona, se você joga mais para dentro, você vai introverter tudo. O joelho vai rotacionando para dentro e aí você vai fazendo outro processo de postura, né? Se você fica mais para trás, você vai jogar tudo aqui, contraindo o glúteo posterior. Se você joga mais na frente,
você vai fazer outra coisa, você vai ficar mais leve, vai perder essa coisa aqui do rígido. E aí você vai tendo essas experiências. E aí o exercício é, observa onde você pisa. Se você pisa mais para dentro, começa a jogar um pouquinho de peso para fora. Se você pisa mais para fora, começa a jogar um pouquinho de peso para dentro. Se pisa muito no calcanhar, joga um pouquinho para frente. Se pisa muito na frente, joga um pouquinho no calcanhar. Porque aí você começa a mudar as fáscias que estão lá no pé, né? Fáscia plantar, e ela se comunica com o restante. E aí é coisa de meses até você mudar todo o seu projeto corporal, digamos assim. E aí você consegue mudar a sua vida de pouco a pouco, sem agredir ninguém, né? Que é a ideia do Kahneman é essa. E se for agredir, que agrida as pessoas que merecem ser agredidas, né? Digamos assim. Que todo rígido tem um pouco de agressividade, a gente tem que colocar para fora em algum momento. Mas é isso, crianças, é isso. Kahneman é sinistro. Gente, eu não consigo achar esse chat nem a pau. Alguém mandou alguma coisa que eu vejo que sobe, mas não aparece para mim o chat aqui. Misericórdia. Lerei para ti. Estávamos aqui. A Maria Alice disse, eu já estou apaixonada pelo Kahneman. Camila Honório, eu também. Maria Alice, eu já estou associando os formatos com os parâmetros da dança. A Gisele, deu sim. Camila Olha, disse, imagino, eu estava só pensando na minha família e em mim. Tá tudo fazendo sentido agora. Aí é a bem Cíntia bacana. disse, também estou apaixonada e assustada. Que Aí a bom. Maria Alice disse, Gosto, imagina os muita seus coisa. modos de dança. Dá para pensar numa associação com os modos de execução, com a sua Sim, tendência natural e seu estilo. sim, Por isso a é gente isso. muda tanto na faculdade de dança, mexendo em muitas estruturas. Nossa, essa era a Dança, pergunta que eu ia fazer. dança modifica a sua alma, modifica a sua estrutura de vida como um todo. E isso é muito legal, né? Eu não sei se eu já falei isso, mas minha especialização em Jung, eu fiz juntando Reich, Kahneman, Lowen, Freud e Jung numa panela só com outros autores, porque eu percebi que existia alguma coisa ali, né? Que estava ligado em todos. E depois, na pós em arte-terapia, e na pós de arte-terapia e na pós de dança que eu defendi agora, né? Meu TCC. Eu fui vendo algumas coisas, eu achei, por exemplo, um doutorado, que o rapaz ele teve acesso a um livro raro de Laban, onde Laban fala que ele fez a teoria do sistema, dos fatores de movimento dele, em cima da psicologia analítica do Jung. E a psicologia analítica de Jung vai falar que o corpo da gente é a expressão dessa personalidade também. Então, a gente tem aí já um padrão corporal que se comunica com o nosso padrão de movimento, que se comunica com o padrão de imagem interna. Então, para resumir, por exemplo, a pessoa que é rígida, geralmente ela é intuitiva, né? Ou ela é pensamento. E aí, se ela é pensamento, ela é, para Laban, ela tem um fator de movimento ligado a espaço, por exemplo. Ela planeja, ela sabe onde ela vai sair, onde ela vai chegar, ela consegue controlar um giro de cabeça maravilhosamente bem. Aí, se a pessoa ela é Peraí, intuitiva... Oi. vai cair, tá? Vamos voltar novamente, que o assunto tá ótimo, mas Jesus, vai cair. tranquilo. Tá muito bom. E aí, por exemplo, se a pessoa ela é tipo intuitiva, ela tem um tempo, né? O fator tempo, o fator de fazer a coisa mais devagar, mais leve, sem peso, ou fazer tudo muito repentino, né? Ela tem o tempo como um fator de movimento muito grande, né? Se a pessoa ela é sensação, ela tem ali, por exemplo, o fator peso muito colocado, porque tudo dela é para baixo, tudo dela, ela gosta muito de chão, ela tem muito dessa coisa de marcar, de expressar tudo muito marcado, aquela dança bem definida, digamos